A palavra de Javé foi dirigida a Jonas pela segunda vez, ordenando: levante-se e vá para Nínive, a grande cidade, e anuncie-lhe o que vou dizer a você. Jonas se levantou e foi a Nínive, conforme Javé lhe tinha ordenado. Nínive era uma cidade fabulosamente grande, tinha o comprimento de uma caminhada de 3 dias. Jonas entrou na cidade e começou a percorrê-la, caminhando um dia inteiro. Ele dizia: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Os moradores de Nínive começaram a acreditar em Deus e marcaram um dia de penitência, vestindo-se todos de pano de saco, desde os maiores até os menores. O fato chegou também ao conhecimento do rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu um pano de saco e sentou-se em cima de cinzas. Mandou também publicar e anunciar aos ninivitas um decreto do rei e de seus ministros nestes termos: homens, animais, gados e ovelhas não poderão comer nada, nem pastar, nem beber água. Deverão vestir pano de saco, tanto homens como animais. E todos clamarão a Deus com toda força. Cada um deverá converter-se de sua má conduta e deixar de lado toda espécie de ações violentas. Quem sabe assim, Deus volte atrás, fica com pena, apague o ardor de sua ira e a gente consiga escapar. Deus viu o que eles fizeram e como se converteram de sua má conduta. Então desistiu do mal com que tinha ameaçado e não o executou. Jonas ficou muito desgostoso e despeitado e rezou a Javé: ah, Javé, não era justamente isso que eu dizia quando estava na minha terra? Foi por isso que corri tentando fugir para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus compassivo e clemente, lento para a ira e cheio de amor, e que voltas atrás nas ameaças feitas. Se é assim, Javé, tire a minha vida, pois eu acho melhor morrer do que ficar vivo. Javé respondeu-lhe: está certo, você ficar irritado desse jeito? Jonas saiu da cidade e ficou no lado do nascer do sol. Aí fez uma cabana e sentou-se na sombra, esperando para ver o que acontecia com a cidade. O Senhor Javé fez nascer uma mamoneira, que cresceu de modo a fazer sombra sobre a cabeça de Jonas e livrá-lo de uma insolação. E Jonas ficou muito contente com essa mamoneira. Então, na madrugada seguinte, Deus enviou um verme que prejudicou a mamoneira e ela secou. Quando o sol nasceu, Javé mandou um vento forte e sufocante, e o sol abrasava a cabeça de Jonas, a ponto de fazê-lo desmaiar. E Jonas tornou a pedir a morte, dizendo: prefiro morrer do que ficar vivo. Deus perguntou a Jonas: está certo você ficar com tanta raiva por causa da mamoneira? Ele respondeu: sim, está certo eu ficar com raiva, a ponto de pedir a morte. Javé lhe disse: você está com dó de uma mamoneira que não lhe custou trabalho, que não foi você quem fez crescer, que brotou numa noite e na outra morreu? E eu, será que não vou ter pena de Nínive? Esta cidade enorme, onde mora mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a direita da esquerda, além de tantos animais? Palavra do Senhor, amor de Deus revelado, palavra é o próprio Jesus. Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui com a Palavra de Deus, estudando a Bíblia, as histórias das Sagradas Escrituras.
Através do grupo de vivência, em família, em comunidade, somos convidados a fazermos uma experiência de fé com a palavra de Deus. Você que é a primeira vez que está assistindo esses vídeos, não esqueça de curtir, de compartilhar, mas também se inscrever no nosso canal, o canal UDA TV, o canal da Diocese de Apucarana. Toda semana temos um vídeo sobre os estudos bíblicos que estamos fazendo em nossos grupos de vivência. Já estamos no 17º encontro e nós estamos vendo aqui o livro de Jonas. Não sei que dia que você vai estar assistindo esse vídeo, mas hoje, inclusive, o evangelho do dia é o evangelho que Jesus fala do sinal de Jonas. Quando o povo pede o sinal, Jesus diz, nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Então nós vamos refletir um pouquinho sobre este livro bonito da Bíblia. Jonas é um pequeno livro que está no meio dos livros proféticos. Na verdade, ele não é um livro profético. Ele é mais um livro sapiencial, em forma de uma grande parábola. Mas ele está dentro dos livros proféticos, como o profeta Jonas, porque lá no livro de 2 Reis fala de um profeta Jonas. E os compiladores da Bíblia, os escritores da Bíblia, entenderam que poderia ser Jonas, então, esse profeta que o livro de Reis fala. Então, por isso que na ordem cronológica dos livros, ele está no livro profético. Mas ele é um livro bem depois do exílio da Babilônia. E aqui o principal mensagem que o livro quer mostrar, que Deus é misericordioso para com todos. No tempo pós-exílio, quando o livro foi escrito, estava se formando o judaísmo, propriamente dito, enquanto religião e nação. O povo judeu, ou o judaísmo pós-exílio, eles eram um povo muito fechado para si, para dentro, o nacionalismo religioso e político. E eles tinham muitos inimigos. E os judeus rezam ainda hoje a Deus, para que Deus extermine os seus inimigos. Por isso que eles acabaram fazendo guerras, dizendo que são guerras santas, ou em nome de Deus, e pede que Deus se vinga de todos os seus inimigos. No contexto bíblico, quando os judeus estavam sendo deportados para a Babilônia, Nínive, os ninivitas, que era a capital da Síria, então o povo passava por Nínive quando estava indo para a Babilônia. E os ninivitas tiravam sarro, deram risada, tiraram sarro, caçoaram dos judeus que tinham perdido a guerra. Já tinha acontecido várias guerras entre os assírios e os israelitas. Inclusive, a Samaria ou o Reino do Norte foi destruído pelos assírios. E nesse sentido existia uma guerra muito grande, era uma inimizade muito grande entre os judeus e os assírios, em especial aqui os ninivitas. Então o que acontece? Se você já leu o livro de Jonas, seria interessante ler, 4 capítulos apenas, bem facinho de ler, muito bonito. O maior conhecimento que nós temos é Jonas na barriga do peixe, quando o peixe engola Jonas. O livro então inicia falando que Jonas foi escolhido por Deus para ir anunciar aos ninivitas a misericórdia de Deus ou a destruição do povo. Jonas não quer ir porque ele não aceita a conversão dos ninivitas. Jonas comprou a passagem, quer fugir, quer ir para outra região, outro lugar. E aí diz que quando Jonas está no navio, comprou passagem de navio, no navio, então vem um mar forte, a maré alta, um vendaval, que o navio vai afundar. E se descobre que é Jonas que está fugindo de Deus e Deus está tentando se vingar dele. Então Jonas pede, me atire no mar, porque senão todo mundo vai morrer. Jogaram Jonas no mar e uma baleia, um grande peixe, vem, engole Jonas e depois joga ele na areia. Fica 3 dias na barriga do peixe. Essa expressão, ficar, esse período, tudo vai ser lido depois em Jesus, que ficou 3 dias sepultado e depois ressuscitou. Então o Novo Testamento vai fazer essa leitura da simbologia da barriga do peixe, Jonas, com a morte e ressurreição de Jesus. Claro que essa, por ser uma parábola, muitos desses fatos aqui não é um fato histórico, até porque Nínive não tem mar, não teria baleia, e não tinha um mar tão grande assim, como também a cidade de Nínive não era tão grande assim. 3 dias de caminhada para atravessar.
Bom, uma cidade de 120 mil, você atravessa num dia tranquilo, caminhando, sem problema. Mas o livro é uma parábola, porque eles querem tirar uma mensagem por causa da guerra que os judeus incitavam o povo a fazer contra os assírios. E no projeto de Deus, os assírios também poderiam se converter e ser temente a Deus. E é isso que aconteceu. Então, aqui o texto nos apresenta que Deus está falando com Jonas. Vai, pela segunda vez eu te mando. Vai a Nínive e anuncia ao povo que em 40 dias Deus vai exterminar a cidade se não houver uma conversão. Claro que são pessoas do coração afastado de Deus, que praticam maldade. Então é o símbolo não só dos ninivitas, mas de todas as pessoas que estão afastadas de Deus, que é símbolo do mal, do pecado, da violência, das transgressões, né, da vida humana. Nesse sentido, então, Jonas tem uma missão de levar a boa nova aos ninivitas. E ele vai falar com os ninivitas, e os ninivitas todos se converteram. Gostaram da ideia ao ponto que o próprio rei de Nínive se converte e decreta que todo o povo tem que fazer penitência, jejum, até os animais. É parábola, né? Isso que a gente tem que ver, é uma linguagem parabólica, de parábola. Então não é uma história real, mas é uma forma que os autores sagrados querem que o povo entenda que Deus tem que ser obedecido na sua lei divina. Então todos fizeram penitência, fizeram jejum e não foram exterminados. Eles aceitaram então a conversão, a misericórdia de Deus. Isso causou uma ira muito grande em Jonas. Jonas ficou irritado com Deus porque ele não queria anunciar aos ninivitas. Porque ele queria que Deus destruísse os ninivitas. No entanto, Deus foi misericordioso com os ninivitas. E Jonas pede a morte então. Ao ponto que, então, ele quer morrer, quer que Deus tire a vida dele, porque ele não aceita que Deus possa perdoar o erro dos outros, principalmente dos povos estrangeiros, aqueles que tiraram o sarro, que caçoaram ou desprezaram eles em tempo de guerra, enquanto poderia ajudar, não ajudaram. E aí Deus vai, então, falar ou fazer uma experiência. Então, por causa do sol, Jonas está lá, se entregue para querer morrer, que Deus tire a vida, mas ao contrário, Deus então faz nascer uma mamoneira que vem para proteger com a sombra Jonas. E ele agradeceu, ele percebeu então que Deus estava ainda protegendo ele, ao ponto que no dia seguinte vem um verme e destrói a mamoneira, Jonas vai ficar no sol de novo, ao ponto que ele vai desmaiar de tanto sol e sonolação, e novamente vem pedir a morte. Ele está irado com Deus, está bravo com Deus, porque Deus é misericordioso. Aí Deus vai falar com ele, escuta, mas você está irritado porque eu destruí a mamoneira, porque a mamoneira secou, não foi você que plantou, não foi você que regou, não foi você que fez ela nascer e morrer, como é que você está tão irado assim? Por acaso, será que eu não poderia fazer isso? Agora olha a cidade, 120 mil pessoas dela e você não está preocupado com a cidade, com as pessoas dessa cidade, você está preocupado somente com você. Ou agora com uma pequena árvore. O que nós podemos entender a partir disso, que é o principal para o nosso texto? Principalmente nesse contexto hoje nosso. Se nós olharmos um pouco para dentro da nossa realidade eclesial, de igreja, de movimentos pastorais. Olha quanta divisão hoje dentro da igreja, por pessoas realmente católicas, grupos católicos que não aceitam os diferentes, não aceitam o Papa Francisco falar com os povos indígenas que têm sua cultura, sua religião e também aceita Jesus. Não aceita o Papa fazer um encontro com os muçulmanos para falar da paz, para falar contra a violência, para falar da justiça, de um país melhor, falar com os judeus, falar com as pessoas de outras religiões ou acolher as pessoas. Então, as pessoas, quando vê dessa forma, por isso que o sinal de Jonas é esse, o sinal de Jonas é para mostrar a misericórdia de Deus. E o que o Papa quer mostrar para nós é isso. Quantas divisões, quantas brigas nós estamos percebendo dentro de nossa igreja ou entre as religiões por causa disso, de um querer ser melhor que o outro, por não ter compaixão ou por não abrir o coração para entender um pouco a situação do outro ou se colocar no lugar do outro. O que nós temos que nos questionar é isso, se somos realmente cristãos, nós temos que perceber Deus no outro,
Deus cuida dos outros. Jesus disse que Ele veio para os doentes, para os pecadores, não para quem está curado ou para quem está puro, purificado. Então, nós temos que rever muito as nossas atitudes de cristãos, de católico, de cidadãos na sociedade. Porque a grande maioria que pensa dessa forma, ele quer eliminar aquele que não pensa igual a ele. Perseguição, a exclusão, mata, a violência que faz com outras pessoas que são diferentes de nós, ou que são diferentes da nossa reunião, ou mesmo com a nossa ideologia, os nossos pensamentos, que seja religioso, que seja político, que seja econômico. Então, o grande apelo para o nosso encontro, para este encontro, para estudar o profeta Jonas, o livro de Jonas, é para entender a misericórdia de Deus hoje, no mundo hoje, nosso, em nossos grupos, em nossas pastorais, movimentos, em nossa cidade e com as pessoas, ou mesmo em nossos países. Olha a briga política, as divisões de ideologia, pessoas que falam, propagam tantas mentiras que acabam atrapalhando a convivência entre as pessoas. Então nós temos que ser mais justos, mais fraternos e mais irmãos, principalmente, porque esse é o grande apelo de Jesus para nós, que nós nos tornássemos irmãos. Amar a Deus sobre tudo e o teu próximo como a ti mesmo. Que nós possamos então, irmãos e irmãs, compreendendo mais esses sinais de Deus em nossa vida, a leitura da palavra de Deus, nos ajuda a compreender mais. No próximo encontro, nós já vamos começar a fazer o estudo do Novo Testamento. Serão mais 10 encontros do Novo Testamento que vai ajudar agora a gente a entender melhor a nossa vida a partir do ensinamento de Jesus. Não esqueça de curtir, dar um joinha aí no nosso vídeo e também de se inscrever no canal, assistir tantos outros vídeos que o DA TV tem proporcionado o serviço de nossa diocese. Até o próximo encontro. Deus abençoe a você, a sua vida e a sua família.